Olá, meu nome é Lia Rosabel e eu tô aqui neste vídeo para te mostrar como fazer uma colcha de casal deslumbrante usando os seus minúsculos retalhos, sem precisar se preocupar em comprar muitos metros de tecido. Normalmente são necessários no mínimo 6 metros para um toco de manta ou de colcha de casal. Mas eu te digo que com menos de 3 metros eu consigo montar essa colcha que você tá vendo aí na capa do vídeo. Sabe como que eu fiz? Menos de 3 metros, eu mostro no final do vídeo como que eu dividi para fazer render bem o tecido, como calcular. Se você quiser aumentar essa colcha, fazer tamanho Queen ou King, poderá calcular com mais blocos e fazer a medida de tecido necessária proporcional, porque eu vou te ensinar a calcular. Se quiser menor, é só diminuir o número de blocos e pronto. Mas o segredo principal é usar aqueles minúsculos cacos que nós temos, que temos pena de jogar fora, porque aqueles retalhos são afetivos, porque custou dinheiro, porque eles têm um peso já nas nossas gavetas ou sacolas e a gente quer dar um bom uso para eles. Pois então, fica comigo nesse vídeo e não perde nenhuma dica, porque ele está recheado de dicas muito boas. E não perde o final dele, onde eu te ensino o cálculo também. E se quiser saber mais sobre tingimento de tecidos, técnicas de improviso, vem participar do clube da Lia Rosabel, clica no link que está abaixo na descrição desse vídeo. E vamos ao passo a passo. Muito bem, vamos começar então a parte do nosso paper, né? Eu peguei aqui uma folha de ofício e dividi, ela tem 21 centímetros por mais ou menos 30 e eu dividi em 3 partes, então teremos larguras de 7 centímetros, tá? Ela tem 7, aqui 21 por 29,5. Então, vou partir em 3. Em cada bloco, eu só vou usar 2 partes. Então, a gente vai ver quantos blocos vai querer na nossa colcha, na nossa toalha, o que for. Sabemos que para cada bloco precisamos de 2 partes, aí vamos saber quantas folhas a gente vai precisar. Isso aqui é para estabilizar, então, os nossos retalhinhos. A gente pode começar com os nossos crumbs, né, os nossos cacos. Aqui vai toda a parte do aproveitamento, então nada vai se perder. Digamos que aqui, ó, essa parte eu não quero, então eu vou colocar aqui, e sempre assim, ó, cuidando para que passe um pouquinho do papel, para que depois eu refile tudo junto. E eu vou dar uma alfinetada aqui para segurar, tá? E tem que ir um pouquinho além do papel. E aí vou colocando tirinhas, triângulos, pedacinhos. Se eu tiver, por exemplo, esse pedaço aqui, ele não cobre todo, ou eu emendo ele antes, ou depois eu coloco um pedaço maior. Olha, eu posso fazer isso, né? E vou cobrindo todo o meu pedacinho de papel. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou evitar usar muita tirinha igual, porque eu quero que vocês tenham a ideia do real aproveitamento dos cacos. Sejam eles, eu tenho aqui sobrinhas, né, de um trabalho que eu tô fazendo, e daqui a pouco essas aqui eu já não uso, já pego alguns dos outros retalhinhos que eu tenho separados. Então, eu vou justamente fazer isso, ó. Eu vou colocar esse aqui, incompleto. Poderia emendar antes? Sim. Mas eu quero mostrar para vocês o que podemos fazer se a gente não emendar antes e como achar uma saída para essa falta aqui. Então, vejam, costurei, coloquei a margem pequena, porque eu tô costurando no papel, então ele tá bem estabilizado. Eu coloquei na minha máquina a agulha bem para a direita e o ponto, eu coloquei um ponto tamanho 1,8
para que ele fique fácil para retirar o papel depois, para ele ser rasgado, tá? Dá para ver o tamanho do pontinho aqui que é pequeno. Outro detalhe importante é que a gente não leve ao ferro isso aqui, porque ele vai encolher o papel. O calor vai fazer o papel encolher. Então, eu uso ou esse rolinho aqui, que é para abrir costura, para deitar a margem, ou vocês podem simplesmente fazer isso com a unha, ou se tiverem qualquer outro material que também sirva. Então, pronto. E agora temos essa lacuna aqui. Como resolver isso? Eu posso colocar um pedacinho mais largo, deixa eu ver aqui, mas eu tenho um retalhinho aqui que eu já experimentei e gostei, ó, isso aqui é uma sobrinha de outro, então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó, vou costurar nesse momento, deixa eu fazer o teste para ver se ele chega lá e sobra, então tá bom, é isso aqui mesmo. Se ele passa do papel, né? Então, é sempre bom a gente ver se não vai ficar pequeno demais e vai ficar com emenda demais também. Então, eu tenho que pegar desde lá até aqui. Não adianta eu costurar até o fim, porque aí eu vou ficar com um pedaço aqui, ó. Eu venho até aqui com a minha costura. Feita a costura, agora eu vou abrir. Bem aqui para não ficar degrauzinho e faço o seguinte, viro para trás, dobro de volta para trás aqui até onde veio a minha costura. Ó, minha costura veio até ali. Eu dobrei de volta porque agora eu vou refilar esse pedaço aqui, vou tirar fora. Já vou tirar fora um pouco aqui também, que já tá sobrando muito, tá? Vou assim mesmo, sem régua, porque depois eu vou refilar com a régua direitinho. Pronto. Já tá refiladinho e agora vamos dar andamento. Vamos ver o que vamos colocar. Eu acho que como nesse azulzinho aqui tem um fio de laranja, agora eu vou colocar um pedacinho desse meu laranja. E também, se eu não quiser que ele fique retinho, eu posso fazer o meu laranja tortinho. Como ele tá um pouco fina já, essa minha tira, eu vou costurar ele mais reto, para que eu aproveite o máximo do tecidinho. Agora eu vou colocar este, tem uma curva aqui, eu já sei que depois eu vou ter que me virar com essa curva. Vou colocar alguém aqui meio atravessado. Vamos ver o que vai dando, né? A gente vai testando. Tá indo, no avesso tá ficando assim, e eu vou agora concluir a tira toda e vou trazer para mostrar o que eu fiz. Olha, essa barriguinha aqui do meu roxo, então, ele vai ficar assim, eu venho até aqui, começo de lá e vou colocar esse outro que também é resultado de uma curva. Já vou, depois de passado o rolinho aqui, firmado o tecido, como se tivesse sido passado a ferro, só que não, é só frio para não enrugar o nosso papel. Então, já tô tirando os excessos para ver qual é o próximo pedaço. Tem este aqui, que também é um montinho de tecidos que eu já emendei. Posso colocar esse. Acho que vai ficar muito escuro. Então, vou fazendo, pensando assim que são muitas tiras que eu vou fazer, né? Então, vamos distribuir um pouco, não vamos botar preto demais num, se eu tiver. Porque eu não vou fazer essa colcha ou essa peça pronta em poucos dias. Isso aqui eu vou fazendo conforme eu vou tendo as minhas sobrinhas, né? Ó, aqui tem que passar um pouco, esse biquinho aqui tem que passar da borda, dá pra ver, né? Tem que passar, porque é aqui que eu vou começar a costurar, no encontro das beiradas.
Olha, e quando eu viro e friso aqui, eu já sei o que tá me sobrando e já tiro, para não perder muito tecido a cada novo pedaço que eu coloco e depois refilar tudo fora, o ponto miúdo. Como eu estava dizendo, aqui tem uma sobra, também vou tirar para não ficar muito grosso. Dobrei o papel para não cortar o papel, né? A gente não faz um projeto desses em poucos dias, a menos que tenha muito retalho e queira só fazer isso. Mas a gente pode ir trabalhando, fazendo alguns dias que não tá com vontade de pensar muito, vai trabalhando nessas sobras e vai fazendo tiras e vai guardando, até que chega um dia que nós temos o suficiente para colocar no nosso trabalho, deixar ele terminado. Esse aqui, eu vou colocar aqui, mas como eu falei anteriormente, eu também posso já ter uma emenda prévia. O que seria uma emenda prévia? Algo como isso aqui, tá? Vou fazer, já mostrei aqui sem a emenda, e aqui eu vou mostrar com a emenda o que acontece. Emendando antes. Emendadinho, e agora sim, agora eu vou ver onde é que ela alcança. Alcança aqui e depois eu refilo aqui conforme for necessário. Tá? Então, vou alfinetar para me garantir aqui. Não vou sair da minha linha. Ó, tem uma outra situação aqui. Primeiro vou tirar o excesso, já passei o rolinho, e agora eu posso decidir, ou eu corto assim, ou se eu quiser aproveitar tudo até lá, eu vou refilar assim e adicionar uma tira aqui. Eu não quero adicionar porque vai ficar muito pouquinho, um pedacinho muito pequeno. Então, eu vou dobrar isso aqui, vou dobrar aqui. Vejo quanto que eu preciso de margem de costura aqui, ó, para ele ficar na pontinha desse verde claro aqui, do liso. Ó, eu chego até ali e aqui eu tenho uma margem de costura. Então, nessa hora eu posso fazer isso, ó. Sempre virando o papel para trás para eu não cortar o papel. Pronto. Agora posso seguir o meu projeto até o fim. Acho que já dei umas boas dicas aqui de cantos e aproveitamentos. Agora eu tenho esse, né? Agora não, eu já mostrei ele. Eu não quero usá-lo porque ele tá muito escuro. Então, vamos ver o que eu uso aqui. Outro verde? Não. Outro azul? Não. Vou procurar outra cor. Um detalhe, essas tiras eram todas retas e eu não quis deixar reta sempre para seguir a ideia do retalho, tá? E aqui, quando eu tirar essa parte do papel, eu posso refilar. Esse pedacinho ali eu esqueci de tirar o excesso. Essa aqui eu já posso tirar agora, ou então tirar tudo no final também. Então, para demonstrar que eu entortei a tira para que se mantenha o efeito quebradinho. Tendo costurado toda a tira, eu posso guardá-la assim, ou então, se fosse você, guardaria assim para refilar só no momento da costura do bloco todo, para que não se desmanche, mas eu preciso mostrar, né? Essa é a minha ideia aqui. Então, eu vou refilar, deixar do tamanho do papel e mostrar um truque de como tirar o papel com mais facilidade,
para que ele não rompa as costuras. Por isso que a gente tem que fazer um ponto na máquina pequenininho. Se faz um ponto muito grande, ele custa a rasgar, porque tem poucos furos naquele caminho, né? Quanto mais furinhos tiver, mais fácil de destacar o nosso papel. E o truque eu já vou te mostrar agora. Nós vamos usar um borrifador. Dar uma leve umedecida. Para que o papel saia mais facilmente. Ó, eu não vou molhar muito não. Um pouco mais só. Com o borrifador a gente vai poder destacar bem mais fácil, ó. Ele chega a sair macio daqui. E aqui vamos fazendo isso, ó. Rasga fácil, não tem perigo de romper a linha. Tá? Vou fazer isso em todo. Olha só, saiu bem rápido, fácil. Aqui eu tenho excessos que eu não tirei antes, que eu posso tirar agora, né? Então não tem problema da gente esquecer de refilar ou não querer, né? Depois que tira. Então essa tira tá prontinha e agora eu vou mostrar a montagem. Tendo eu duas tiras prontas, vou mostrar a montagem do bloco. Nosso bloco terá sempre duas trabalhadas e 3 lisas ou uma estampinha neutra, que vocês podem escolher a estampa que quiserem, se vocês gostam de poá, dependendo para onde vai ser usada essa peça, né? Se quiserem algo alegre, dá para colocar duas de uma cor e uma terceira de outra cor aqui no meio. Também poderão colocar tudo cores diferentes, digamos que vocês têm muita sobra de tecido e querem usar aquelas sobras, digamos aqui, ó. Deixa eu pensar nessa cor. Essa aqui. Então dá para fazer misturas, ó. Eu posso fazer tudo cores diferentes. Dá para colocar cor escura, né? Um neutro mais escuro. Vejam, se eu colocar um cinza também vai ter outra. Assim ela fica alegrinha, mais infantil. Assim ela fica mais juvenil, digamos, com uma cor mais escura no meio. Bom, mas aí é do gosto de vocês, de onde é que vão colocar essa peça. Se for uma toalha de mesa, é melhor colocar mais escurinho. Se for uma capa de sofá, capa não, manta, se for um jogo americano, enfim, a gente tem muitas possibilidades, né? Como tudo que a gente faz em patchwork, as possibilidades são muitas. Fiz 3 de 7 também, 7 centímetros por 30. Depois que emendarmos todas, então a gente vai refilar e deixar em forma de um quadrado, ok? Vou para a máquina e vou fazer as emendas. O bloco está montado, então eu quero destacar alguns detalhes aqui. Na hora de emendar a tira fracionada, essa aqui, eu coloquei na máquina sempre assim, ela para cima e o liso para baixo. Sempre a nossa linha da bobina, quando a gente vai passar, a de cima tende a cair por cima. O tecido que está em cima tende a virar e ficar para cima. E a linha da bobina, a tendência é que ele fique escondido. Então, cada costura que eu fiz, eu virei sempre a tira fracionada para cima e a tira inteira para baixo. Com isso, o que que acontece? Eu evito de estar, depois de costurado, isso aqui ficar um para cima, um virado para cima e um para baixo. Quem nunca fez isso, né? E aí a gente tem que abrir, quando um fica para cima, o outro fica para baixo, esse volume desagradável aqui incomoda na hora do quilting. Então a gente tem que desmanchar e fazer que fique todo mundo deitadinho junto, né? Deitadinho pro mesmo lado.
Então, esse truque de virar a tira para cima sempre ajuda nisso e ajuda a que ela deite para cá. E com isso eu tenho as costuras deitadas para fora das tiras fracionadas. Porque nunca eu vou escolher deitar, por exemplo, deito para todas pro mesmo lado, abro costura, mas aí eu vou ter sempre volume aqui, ó. Muita dobra, muita emenda sobre dobra, sobre emenda. Se eu abro assim para fora, fica só um tecidinho aqui, não tem outra emenda. Então, não fica carocinho ali, né? Bom, agora é hora da prova dos 9. Vamos ver de que tamanho ficou o nosso bloco. A ideia é que ele fique 29 ou 30, né? E vocês vão refilar todos no final. Eu aqui tô com um, vou mostrar como que eu refilo esse um. E todos serão deixados no mesmo tamanho, porque aí na hora da montagem, um eu coloco na vertical e o outro na horizontal, e vou sempre fazendo alternado. Vocês vão ver isso na montagem. Então, agora aqui eu tô com uma régua de 30, uma régua quadrada de 30, e eu vejo que o meu limite máximo, ela chega em 29,5. É até onde mais, assim, o máximo que eu atinjo nas medidas, porque vocês sabem que, gente, eu não tô trabalhando aqui com tecidos engomados, então eu não estava primando por exatidão de costura, né? A gente vai refilar aquilo que deu no final. Então, eu vou deixar com 29,5 esse corte, e o bloco depois de costurado, né, vai comer 1,5 mais ou menos de costura, né, conforme a nossa margem, vai ficar pronto na peça com 28. Aqui eu então tô tirando meio aqui, descontando aqui, e eu tô com o meu bloco prontinho com 29,5 para produzir um bloco de 28 na peça costurada, tá? Então, este aqui, na peça costurada, com as medidas que eu passei, ele vai me dar um bloco de 28, pronto, né? Aí, vocês vão medir a largura da peça, a altura da peça que desejarem, para ver quantos blocos vão precisar, iguais a este. E aí, então, vão calcular quanto do tecido, que vai ser o tecido único aqui, que vai fazer a união da peça inteira, quanto vão precisar. Aqui, fiz um desenho, a mão livre, tá? Digamos que isso aqui seja a largura do nosso tecido quando a gente compra na loja, que ele venha com 1,5, suponhamos que ele venha com 1,5. A cada 30 centímetros de tecido, pensando que eu vou cortar 7, vai dar 28, eu já arredondei para 30. Se eu tirar 30, 7 por 30, que é o que eu usei no bloco, eu consigo tirar 5 faixas aqui na largura. Na altura do tecido, eu consigo tirar 4 vezes 5, 20 tiras de 7 centímetros por 30. Então, a cada 30 centímetros, eu tiro 20 tiras. Dependendo do bloco, aliás, do projeto de vocês, quantos blocos vão querer, vão comprar tecido de acordo com o que vão fazer. Se aqui eu tenho 20 tiras, eu tenho praticamente para 7 blocos, só vai faltar uma. Então, eu conto mais 7 centímetros só de alguma... Eu sempre vou comprar um pouco a mais, a gente nunca compra muito exato. Compra um pouco a mais porque podemos cortar torto e algum probleminha ter. Esse é o cálculo, tá ok? Agora sim, vocês podem fazer um print primeiro dessa parte. E aí, tô dando uma receita para quem quiser fazer colcha de casal, nessas medidas, 2,20 por 2,40. São 8 blocos por 9. Isso vai dar 8 vezes 9, 72. Para 72 blocos, eu preciso de 2,80 m do tecido único, que no meu bloco é o amarelo.
podem comprar 3 metros para ter uma folga, mas se tiverem em casa algum tecido que tenha 2,80, vai dar, tá certo? Então dá para tirar print do meu desenho maravilhoso, sem régua, tão livre quanto o bloco. Qualquer dúvida, chama aí. Coloca nos comentários o que você achou desse jeito de calcular tecido. Se já fazia assim, se já sabia desse jeito bem artesanal aqui de cálculo de tecidos. Então, vamos ver a montagem como é que ficou.